D'ailleurs, la congrégation serait sur le point d'être fermée. L'histoire montre qu'à l'âge de 15-16 ans, Afonso Nunes serait couvert par l'Esprit Saint. L'Esprit qui entre pénètre dans les personnes por transmitir les messages. Reflexos, nós conseguimos de ver trêmulo muscular, conseguimos de ver lágrimas pelas vistas, ranho pelos narizes e isto revelava-se de ser uma outra pessoa. Até posteriormente ouvimos a voz de mais velho a falar em língua Kikongo Luvuvamu, o que significa dizer paz. Então isso nos levou a suspeitarmos de quem era. Demos conta, afinal, de que era já não é o anjo Serafim com quem inspirava o bispo Afonso Nunes na altura, já é a presença do profeta Simão Gonçalves Tocco. É um fenômeno que já vem acontecendo, ou seja, que durante 2000 anos já não estava acontecendo na face da Terra. Ora, acontecia uma vez na Ásia, já aparece entre os anos 2 e anos 27, depois do nascimento de Cristo, que até o próprio Jesus explicou isso aos seus apóstolos, quando falavam de João Batista. Jesus explicou que se quiserem conhecer aquele que perguntou, que está na prisão, que perguntou saber das ações que estou a praticar eu aqui como Jesus, se quiserem acreditar, acreditem que aquele é o Elias que havia de vir. Le don du jeune homme à peu près s'est révélé provoquant des controverses parmi les nombreuses personnes. L'évêque dit qu'il était difficile pour beaucoup de comprendre comment Simon Tocco s'était incarné dans le jeune homme qui n'avait que 35 ans et qui n'avait même jamais rencontré physiquement le prophète. Nunca sabia que é isso, não é? Algo que ninguém sabia, nem a própria pessoa que vinha, nem a comissão, ninguém sabia como que isso vai de facto se processar, ninguém sabia. Se alguém dizer que sabia é mentiroso, ninguém sabia. En 2000, par exemple, Simon Tocco, vêtu d'Afonso Nunes, a demandé à un pasteur de l'église à Luanda d'aller chercher les crayons mécaniques que le prophète lui avait envoyés garder en 1982. Les responsables auraient été admirés par un fait qui était réel. Les responsables auraient été admirés par un fait qui était réel. Le 2 janvier 2001, à 17h, centre de presse Handibal de Melo, Luanda, au large de dizaines de personnes attendaient la déclaration tant entendue de celui qui donnerait la continuité au grand travail de Simon Tocco. L'espace semblait petit pour accueillir autant de personnes, qui est venu assister au retour du prophète Simon Tocco, alors annoncé dans le corps d'Afonso. Pela sua santidade, o profeta Simão Gonçalves Tocco, revestido no corpo do nosso irmão Afonso Nunes. Portanto, todas as palavras que serão aqui proferidas pelo nosso irmão Afonso Nunes são palavras do profeta Simão Gonçalves Tocco, que reveste o corpo do nosso irmão Afonso Nunes. Intelligent et avec beaucoup de sagesse, le jeune homme a révélé son don spirituel aux personnes présentes. C'était comme Simon Tocco lui-même parlait. Era como que o próprio Simão Tocco a falar. E o Criador do céu e da terra, para que eu volte a falar profundamente neste momento de Angola e de África também em geral. Passados muitos anos, quando eu esteve no vosso meio, e que eu procurei sempre que os africanos ou os angolanos também vivessem como se fossem homens, como se fossem os outros, vivem em outros continentes. Em 1946, conforme sabem, houve uma conferência missionária internacional em Leopoldville, onde também fui convidado a participar.
Cet homme a suivi de près presque toutes les phases du processus de préparation spirituelle du nouveau leader. Et il faisait partie de la délégation qui accompagnait Afonso Nunes de Uige à Luanda. Il dit que le jeune homme avait même des caractéristiques particulières. Tínhamos que acompanhá-lo até em Luanda, aonde que é a sede da igreja. E muito sabe-se que já os tocoístas, desde o desaparecimento físico do profeta Simão Gonçalves Toco, tinham isto como doutrina, que o próprio profeta Simão Gonçalves Toco havia anunciado isso aos seus membros, que mesmo que eles estivessem mortos, a sua voz podia se voltarem a ouvir. Então todo tocoísta foi esperando isso. E quando aconteceu no dia 16 de abril do ano 2000, às 12 horas, nós conseguimos ver reflexos que representam essa que eu tenho chamado de transmigração espiritual. J'étais jeune, il était difficile de diriger la foi des tocoïstes, de rapprocher l'Église des autorités et l'améliorer le tissu social de la congrégation. Encontramos, como tenho que dizer na primeira pessoa, uma igreja destruída, uma igreja que estava a viver momentos difíceis, dividida em grupos que cada dia que passa a tendência é de se dividir ainda mais. Aí começa o desafio de andar em todas as partes onde estavam os tocoístas divididos para ir ao encontro, para que se transmitisse a mensagem da reconciliação, da união, para o progresso da igreja. Leur arrivée marque un profond tournant pour le processus de reconstruction et de renouveau spirituel et social. Une des premières étapes serait rapprocher l'Église des autorités. Mais il fallait avant tout faire un vrai diagnostic de l'infrastructure de la congrégation. Cela n'existait presque pas encore. Começamos a construir, começamos a planificar os planos, como deveríamos de facto encontrar material. Primeiro começamos em tribos, cada tribo tinha que trazer 6 sacos de cimento, fomos andando. Tentou fracassar, mudamos para outra, tentou fracassar, mudamos para outra. Sucessivamente o templo ergueu-se, chegou mesmo à altura. Agora chegamos numa fase mais decisiva. Um templo tão grande, vais meter o teto como? Aí começou mais outra coisa. Já viram? Isso vai cair. Dizíamos, nós sabíamos, esse é um louco. Onde já viram um templo desse? Agora que vamos ver. E tal. Bem, graças a Deus, Ele sempre é bom. Instruiu-nos o que tínhamos que fazer e conseguimos sair daquilo. O templo terminou, mas primeiro tínhamos que parar o templo para construirmos esse complexo escolar que está aqui. Deus Pai deu mais luz para ainda o templo em 2003 para construir uma escola, porque a escola vai dar amplitude à própria igreja. Le quartier populaire au centre de Luanda conserve encore les vestiges de cette époque, les premiers lieux de culte tocoïste. Encontramos nos blocos dos congolenses, é aqui onde residiam os tocoístas. Aí, neste bloco, que é o bloco 6, a casa de baixo era a casa ou a residência do profeta Simão Gonçalves Toco. E aqui no meio, entre os blocos, temos aqui o bloco 7 e o bloco 8. Neste meio aqui é que se realizavam os cultos. Lá mais além, a uns 10 metros, onde é que se encontravam o púlpito. E nas laterais, portanto, ficavam os tocoístas, assim também como eram muitos tocoístas. Muitos deles, então, portanto, tinham que ficar lá por cima dos prédios e outros embaixo, até praticamente ao meio do bloco 6. E quando houvesse muita gente, inclusive as pessoas chegavam até ao final deste bloco. Dans l'espace où se trouve aujourd'hui le siège social, le quartier du Golfe, à l'époque c'était juste la forêt. À 77 ans, cet homme fidèle à l'église a tout vu. En fait, lui et sa femme faisaient partie des personnes qui s'occupaient de l'espace. É tomar conta
da igreja. A igreja, todo mundo estava lá nos congoleses. Aqui não aceitaram para vir e ficar aqui. Aí tem areia, os sapatos vai borar, as calças vai borar, nós não podemos ir lá. Mas, em graça de Maiamona, chegou, todo mundo veio aqui. Le plus vieux Mathéus, aujourd'hui, a plus de raisons de croire encore plus en sa foi. Il sent que tout valait la peine, ainsi que sa femme. A partir que veio o Papa Afonso Nunes, a igreja está bom. Não tem mais de segurança. Esse lugar estava mesmo até lá no fundo. Construía isso, fez a escola, fez a igreja, o mundo todo está contente. Porque, pai, esse que é nosso Deus mesmo. Ces sentiments, les mêmes qui aimaient des milliers de tocoïstes. Au fur et à mesure que les projets de l'Église avancent, l'espoir et la confiance de chaque fidèle dans l'institution, dans les principes Simão Gonçalves Tocco augmentent également. O Estado angolano, é nossa preocupação que a criança de Angola, que também faz parte da Igreja Tocoísta, tenha os seus direitos realmente resolvidos ou cumpridos, como o direito ao primeiro nome, à educação fundamentalmente. Hoje por hoje temos estado a verificar ainda muitas crianças fora do sistema de ensino, é também uma preocupação. Uma outra preocupação prende-se com as crianças em situação de vulnerabilidade. A Igreja, como disse, faz parte da sociedade e é esta sociedade em que as famílias passam por várias dificuldades. Temos aquelas crianças órfãs, temos aquelas crianças que, por diversas razões, não estão acolhidas, passam a noite em ruas e em outros estabelecimentos. Então a Igreja, particularmente na nossa organização, perspectivamos para os próximos tempos também a criação de um espaço onde a Igreja pode acolher essas crianças que estão em situações de vulnerabilidade. O profeta Simão Gonçalves Tocco sempre teve um olhar particular e de grande responsabilidade a nível da juventude. Aliás, como disse bem o nosso repórter, porque a missão também foi lhe entregue quando jovem, a própria dinâmica que ele praticamente recebeu com essa responsabilidade é a mesma que nós, enquanto membros desta igreja, temos estado, não é, a procurar. Tocoísta. E para dizer que temos mulheres em Luanda, temos mulheres na África do Sul, temos mulheres na Namíbia, em Japão. Também ao longo dos 19 anos de mandato de Sua Santidade, o profeta Simão Gonçalves Tocco, isto no corpo do nosso bispo, Sua Santidade, Dom Afonso Nunes, nós temos já evangelistas, que é uma inovação, tudo fruto do espírito visionário de Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes. No período histórico da Igreja, nunca houve mulheres a atingirem tal patamar, mas agora temos já 13, se a memória não me falha, 13 evangelistas. Les défis ne sont pas rares. Pour Dom Afonso Nunes, l'unité et la réconciliation ont toujours été des priorités dans l'Église qu'il dirige. Um pastor, um pai, nunca ficará satisfeito quando tem, ainda que tenha 30 filhos e 3 estiverem desentendidos com 27, o pai sempre tem que estar preocupado. Essa preocupação continua até hoje, mas também, na graça de Deus Pai, continuamos a abrir os caminhos para que os tocoístas, eles próprios, consigam reencontrar aqueles que estão fora, o caminho, e todos juntos possamos levar para diante esse barco. Por isso temos tido reuniões com alguns grupos, graças a Deus, vamos continuar a ter essas reuniões para que no fim todo mundo possa rever numa única igreja, uma única direção, porque este é o caminho. A igreja nunca foram 2 nem 3, e
internamente estamos a trabalhar, esperamos que aqueles que estão lá fora, porque ainda que sejam poucos, são tão importantes e necessários como os que estão aqui dentro. Por isso que não nos calamos ainda, não vamos cruzar os braços enquanto existir ainda 2 ou 3 toquistas fora, não falando a mesma linguagem. Mas, como já lhe assegurei que estamos a trabalhar, pode demorar um pouco de tempo, mas chegaremos a... L'évêque auxiliaire de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde a été l'un des précurseurs de cette mission. Nós já iniciamos, não chegamos ao cume, até que surgiu este enviado de Deus, com conselhos válidos, com prova evidente do que dizia. Hoje todo o povo está ciente de que a reconciliação é importante. Estamos, como dizemos, estamos reconciliados, embora uns ou outros, mas a prova evidente é que a Igreja está reconciliada. E acreditamos que se os seus atores puderem enveredar nas líderes do líder fundador, naturalmente acreditamos que esse espírito congregador possa reinar definitivamente dentro deste movimento cristão, que de facto a acontecer será uma mais-valia. Não só para a igreja, para a sociedade, porque também, como sabe, que a igreja toquista tem sido um verdadeiro parceiro social na promoção não só da educação, mas também de vários outros valores nobres.